Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Quinta-feira, 11 de março de 2021, começa agora o Câmara Total ao vivo, 12:30. E eu quero a sua participação através do número do nosso WhatsApp, que já está aqui embaixo da sua tela, 978293776. Ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só, tô apontando aqui para ele. Pega o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Mira aqui para ele, já vai aparecer. WhatsApp TV Câmara Campinas. Você aperta e a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Câmara Total um pouquinho mais curto hoje, mas cheio de informações. Você que estava acompanhando a reunião extraordinária com o projeto de lei que coloca a cidade de Campinas no consórcio para poder adquirir vacinas, fique ligado porque nós temos muitas informações, inclusive da entrevista coletiva que começa há pouco do governo do estado, que pode aumentar aí as restrições em todo o estado de São Paulo. Tem informação ao vivo aqui no Câmara Total. Bom, a gente começa falando da Unicamp, que convocou uma entrevista coletiva para anunciar novas medidas por conta do crescimento de casos de coronavírus na região. Quem tem as informações é o repórter André Aranha. A coletiva de imprensa foi marcada porque, olha só, o HC da Unicamp suspendeu os atendimentos por 24 horas e também as cirurgias eletivas até o dia 26 de março. Temos 30 leitos, né, que são os leitos contratados de UTI Covid. Tem um convênio assinado com o governo do estado, com a Secretaria de Saúde, né? Foi um grande trabalho. Esses 30 leitos de UTI Covid estão totalmente ocupados, 100% de ocupação. De enfermaria destinada para Covid, nós temos 28 leitos destinados, né? Porque tem isolamento e tudo mais, né? A gente consegue chegar até um máximo de 28 num pool de 34. Nós estamos com 27 leitos internados, só tem uma vaga, então está com 96% de ocupação para Covid. O superintendente do HC da Unicamp também comentou sobre 18 novos leitos que serão abertos para enfermaria para pacientes que testaram positivo para Covid-19. A nossa proposta é abrir 18 leitos de enfermaria, até sexta-feira, e está tendo um grande movimento de mobilização interna de médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, para conseguir abrir esses leitos, né? E depois foi feita reunião com a universidade, com o reitor, esse reitor e uma equipe, estão sendo autorizadas, né? A universidade tem sido presente e parceira nesse momento de autorizar contratações, né? Para abrir mais leitos. O que acontece é que qualquer contratação que se faça, você não fala, vamos contratar hoje e amanhã está trabalhando. Tem todo um processo trabalhista e legal que leva algum tempo. Mas os movimentos já estão acontecendo forte nesse sentido. Pois é, o coordenador de assistência do HC também concedeu entrevista coletiva e falou a respeito de uma reunião que foi realizada aqui na Unicamp, que traçou estratégias para o combate à Covid-19 e também anunciou algumas medidas que foram tomadas. A redução parcial de 20% dos atendimentos ambulatoriais, na média, certo? A suspensão do atendimento de casos novos em todos os ambulatórios, exceção dos casos oncológicos, mas dos outros casos, suspensão de 20% dos atendimentos dos casos novos, né? E a dedicação de 30% da carga horária de todos os médicos para compor a equipe de atendimento nas enfermarias. Foi uma reunião para traçar as estratégias para reorganizar a equipe, no sentido de poder abrir esses leitos que o professor Antônio acabou de comentar. São, então, 18 leitos, né, que nós pretendemos abrir. E para isso a gente precisa otimizar a equipe de saúde, porque, como o doutor Antônio mesmo já falou, nós não temos, ainda que tenhamos possibilidade de contratação, essa contratação nunca é imediata, nunca é de um dia para o outro. Então, o que é necessário é a realocação da equipe que já dispomos no hospital. Então, essa reunião foi para
organização desta realocação dos profissionais, tanto médicos quanto profissionais de enfermagem e fisioterapeutas também, para poder, então, prestar assistência na enfermaria. Essa daqui? 12h35, nós estamos ao vivo nesta quinta-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios para as notícias da metrópole. A gente viu aí a situação muito complicada da Unicamp e a gente atualiza os casos da Covid-19 no nosso país, estado de São Paulo e depois no nosso município. Boa tarde, Mirna. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você aí de casa. Infelizmente, o nosso país aí bateu um recorde e registrou em 24 horas 2.349 mortes devido à Covid-19. São 270.656 óbitos até esta quarta-feira no país. E nós tivemos aí mais de casos confirmados, 79.876 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. No estado de São Paulo, são 2.159.561 casos da doença e óbitos 62.570, uma alta de 34% nas últimas semanas. E a gente vai fazer agora a atualização também da região metropolitana de Campinas, que infelizmente também tem tido alta. Olha só, 182.078 casos confirmados na RMC, Campinas liderando com 73.221 casos. Indaiatuba já passa dos 15.000, na sequência aparecem Sumaré, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Hortolândia, Paulínia, Valinhos, Itatiba e cidades com menos de 5.000 casos, Vinhedo, depois nós temos Cosmópolis, Jaguariúna, Montemor, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho e as únicas cidades com menos de 1.000 casos, Olambra e Morungaba. Lembrando que a atualização de Olambra é do dia 4 de março. Em Campinas, nas últimas 24 horas, 638 pessoas testaram positivo para a Covid-19, um número altíssimo. Sim, quando a gente fala dos óbitos, são 4.583 mortes confirmadas pela Covid-19 e Campinas, até esta quarta-feira, tinha 1.975 mortes devido à doença. Sumaré, 379, Indaiatuba, 371, Americana, 300, Santa Bárbara do Oeste, 295, Valinhos, 280, Hortolândia, 270, Paulínia, 116. Na sequência, cidades com menos de 100 mortes devido à Covid-19. Itatiba, Nova Odessa, Montemor, Vinhedo, Cosmópolis, Jaguariúna, Arthur Nogueira, Pedreira, Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Morungaba e Olambra. Na sequência, lembrando que nós não temos a atualização de Olambra desde o dia 4. Enquanto a gente aguarda o resultado dos institutos para saber se essa nova cepa, que é muito mais agressiva, ela continua circulando na cidade de Campinas, nós tivemos 12 mortes aqui confirmadas na cidade de Campinas. Preste atenção na faixa etária e um detalhe. Homem de 23 anos que não tinha comorbidades, 23 anos. Outro caso, mulher de 43 anos, também sem comorbidades. Assim como 2 homens de 52 anos e um outro de 54 anos. Todos eles não tinham comorbidades e mesmo assim faleceram de Covid-19. Então, muito provavelmente, pelo que nós estamos vendo, os números, as estatísticas, esta nova cepa mais agressiva e mais letal na cidade de Campinas, o que preocupa bastante as autoridades. Sim, com certeza, uma preocupação que reflete nos leitos de UTI disponíveis aqui em Campinas. Nesta quarta-feira, nós tínhamos aí 93,97% dos leitos de UTI ocupados. Olha, no SUS municipal, dos 119, 118 ocupados. Dos 30 leitos do SUS estadual da Unicamp, inclusive a gente acompanhou agora há pouco aí a fala da Unicamp, 100% de ocupação, todos ocupados. E na rede particular, 183 leitos disponíveis, 164 ocupados. E é uma preocupação justamente que como atender a toda essa população.
Ontem nós tivemos, então, uma coletiva através de uma live nas páginas, nas redes sociais do prefeito, em que foi, inclusive, dito sobre essa questão de pacientes que estão aguardando aí o atendimento. A estimativa é que 100 pacientes estão no que eles chamam de leito de retaguarda, aguardando uma vaga na UTI ou na enfermaria. Acompanhe. Nós temos aproximadamente 100 pessoas na fila de espera da UTI e de enfermaria. Em torno de 70 na fila de UTI e 30 de enfermaria. Agora, eu quero esclarecer com muita cautela. Essas pessoas estão em leitos de retaguarda. Leitos de retaguarda são leitos que ficam do lado do pronto-socorro, dentro da unidade de pronto-socorro, que tem toda a estrutura. Se o paciente precisar de respirador, tem toda a estrutura. Essas pessoas não estão desassistidas. Olha, diante dessa pressão, a Secretaria de Saúde decidiu mudar a logística de atendimento com o objetivo de otimizar a disponibilidade de leitos, que a saúde está prestes em colapso. A equipe salientou que o problema de leitos em UTI é uma questão geral e não apenas na nossa cidade. Todo morador de Campinas hoje, tanto do público como privado, se necessitar de leito não Covid, terá muita dificuldade. Não só em Campinas, como todo o Brasil, mas no estado de São Paulo eu tenho certeza absoluta. E de novo, acho que assim, é o público e privado, né, secretária? Isso. Porque as pessoas ficam com a sensação que o problema está só no público, e não é. É preciso colocar, o Albert, vamos falar dos hospitais os mais conhecidos do Brasil. O Albert Einstein e o Sírio-Libanês não tem vaga mais para paciente Covid. Isso o Brasil inteiro sabe disso, não é Campinas que está sofrendo com isso, não. Olha, então, nesse novo mecanismo serão 200 respiradores disponíveis para que o paciente termine o atendimento em casa, além de um modo diferente de entrada de pacientes Covid e não Covid. Confira. No sentido de evitar esse colapso hospitalar, que realmente nós estamos num pré-colapso hospitalar, tanto a rede privada como a rede pública. Os pacientes que estão numa enfermaria só usando oxigênio e depende dele para ficar aqueles 2, 3 dias antes de ir embora para casa, nós vamos adiantar essa alta com o grupo da prefeitura, com o grupo da diretoria de saúde, nós vamos organizar esse encaminhamento do concentrador de oxigênio. Então, iremos até a casa dos pacientes, instalaremos esse concentrador de oxigênio por quanto tempo ele precisar. São pacientes que estão em enfermaria, em condições de alta, mas precisa de um oxigênio. A única condição, o único motivo que ele está no leito hospitalar é o fato dele ter que ficar com suporte de oxigênio, com O2 nasal. Aí, com esse equipamento, que é o concentrador de oxigênio, ele pode ir para casa terminar a sua recuperação. Tanto o Mário Gatti como o Hospital Ouro Verde, os atendimentos serão somente referenciados por alguma estrutura na rede pública de saúde de Campinas. E o Hospital Mário Gatti e Ouro Verde somente atenderão urgências e emergências. Nós vamos abrir 3 centros de saúde para atendimento exclusivo de pacientes sintomáticos respiratórios, para diminuir aquelas pessoas que chegam na porta da urgência e emergência, tanto do Mário Gatti como do Ouro Verde. Eles serão o Centro de Saúde São Bernardo, o Centro de Saúde Capivari e o Centro de Saúde Costa e Silva. Todas as instituições que têm residência médica e também de enfermagem, no sentido de nos ajudar nesse momento. O que é nos ajudar? O residente, que é um residente de dermatologia, que é residente de cirurgia, mas as cirurgias eletivas estão suspensas. Os residentes de ortopedia que não estão operando, no sentido da gente tentar captar esse tipo de mão de obra, no sentido de ajudar no atendimento, principalmente nas enfermarias que nós estamos montando. E olha só, num balanço feito pela Guarda Municipal,
foram atendidas 882 ocorrências de descumprimento das medidas sanitárias devido à Covid-19. E, diante disso, o prefeito não descarta a possibilidade de medidas mais restritivas. E se nós notarmos que há necessidade de mudança nos critérios, nós vamos mudar. Agora, se o governo do estado anunciar, a gente vai acompanhar também. A gente não está na fase vermelha porque a gente quer prejudicar alguém. Pelo contrário, a gente está na fase vermelha para a proteção da saúde da população. Agora, se a própria população se aglomera, as pessoas têm que entender que a gente é limitado o número de leitos que é possível abrir. Embora tenha todo esse esforço conjunto aqui da prefeitura, e são muitos leitos abertos, não pode dar uma falsa sensação de segurança, que se eu precisar de um leito, eu vou ter o leito. Isso não é real. Pode, inclusive, nesse quase caos que a gente está vivendo, a pessoa infartar, sofrer um acidente e não ter o leito. E, infelizmente, a população toda está cansada, mas tem uma parcela da população que não toma cuidado. Essa parcela faz festa clandestina. Essas 800, quase 1.000 ocorrências que a Guarda Municipal atuou em uma semana, não são ocorrências simples, são festas clandestinas, são aglomerações de muita gente. Então, o que a gente entende é que assim, a população toda está cansada, o governo federal e estadual não estão atuando como atuaram no ano passado, pelo menos até o presente momento, e essa parcela da população está sendo totalmente irresponsável, colocando em risco a vida de pessoas. Olha, agora a gente vai falar um pouquinho da vacinação. A gente tem aqui, olha, 81.702 vacinas na primeira dose, 35.886 na segunda dose. Mas há um apelo neste momento para que as pessoas procurem, as pessoas com mais de 75 anos, procurem e façam o agendamento. Os residentes para trabalhar no atendimento das enfermarias e os aposentados para trabalhar na vacinação. Nós temos o esquema da vacinação pronto, está funcionando muito bem, mas se chegar pessoas que querem ser voluntárias, trabalhar na vacinação, nós podemos colocar essas pessoas que estão na vacinação para trabalhar na assistência. É essa a lógica. Andréa, tem a palavra. A gente tem muita gente aposentada na vigilância e no departamento de saúde com muita experiência. Então, se essas pessoas se voluntariarem, seria bastante interessante. Tem 4.590 vagas abertas. Lembrar que é o agendamento pelo vacina.campinas.sp.gov.br e a vacina, ela tem mostrado muita eficiência, tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca da Fiocruz na diminuição de internação e óbitos. Então, as pessoas têm que ocupar essas vagas e se vacinar. Olha só, e o prefeito descartou, neste momento, o uso da estrutura do hospital de campanha que está montado ali na área dos patrulheiros. A prefeitura vai usar agora um outro modelo também, chamado hospital de campanha. As unidades que nós temos na UPA Carlos Lourenço, na UPA Metropolitana no Padre Anchieta, lá mesmo no Hospital Metropolitano, você pode dizer que é hospital de campanha, inclusive que os leitos que vão ser abertos na terça-feira dentro do Hospital Ouro Verde, você pode considerar um hospital de campanha, porque ele não está numa estrutura previamente destinada à enfermaria, à internação. Então, de hospital de campanha, nós já temos 3 e vamos abrir o 4º em Campinas. Olha só, lembrando que neste caso do Ouro Verde, vai ser usada uma área que era da fisioterapia, que neste momento não está fazendo nenhum atendimento, por isso que esses novos leitos serão abertos neste local. E o governo do estado também falou da situação da ocupação dos leitos e anunciou a abertura de 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. Em São Paulo, estamos com vários hospitais lotados e números crescentes de infecção, internação e óbitos. A gravidade dos novos casos exige mais tempo de internação, como todos sabem. Isso sobrecarrega hospitais e limita a rotatividade
de leitos hospitalares. Do ponto de vista da saúde pública, a segunda onda já acendeu um alerta vermelho no mundo em relação ao Brasil. Vamos expandir ainda mais o sistema de saúde pública aqui no estado de São Paulo, dada a circunstância da expansão do vírus, da contaminação, da ocupação de leitos primários e leitos de UTI. Vamos abrir mais 338 novos leitos, sendo 167 de UTI. Temos ainda o anúncio de uma nova etapa da vacinação. Vai ser a vez das pessoas com mais de 72 anos. O estado de São Paulo vai começar a vacinação de pessoas de 72, 73 e 74 anos no dia 22 de março, em todo o estado de São Paulo. E a boa notícia é que, de acordo com os primeiros estudos, a Coronavac é eficaz contra a nova cepa do coronavírus. Uma nova pesquisa comprova que a vacina do Butantan, essa mesma que estamos vacinando aqui em São Paulo e em todo o Brasil, é eficaz contra as novas cepas do coronavírus. Essa é uma excepcional notícia. Excepcional notícia da ciência, mas excepcional notícia para a vida. Ou seja, a vacina do Butantan imuniza os vacinados contra as novas variantes da Covid-19. Uma ótima notícia que traz uma segurança, né, para as pessoas que já tomaram a vacina da Coronavac, que estão imunizadas depois de 20 dias da segunda dose, e para as pessoas que ainda vão se vacinar, que ela protege contra essa nova cepa. Uma nova coletiva do governo do estado está acontecendo neste momento e todas as informações, o que de mais importante for dito, nós vamos repercutir aqui no Câmara Total. Então continue aqui na TV Câmara Campinas, porque nós vamos repercutir todas as decisões do governo do estado, se teremos uma restrição maior, se vai permanecer a fase vermelha em todo o estado de São Paulo. Então já tem informações atualizadas da entrevista coletiva do governador João Dória aqui no estado de São Paulo. Lembrando sobre as vacinas, olha, nós estamos agora no momento das pessoas com mais de 75 anos, são 4.590 doses aqui em Campinas, então pessoal, procure, entre lá no vacina.campinas.sp.gov.br e só a partir do dia 22 de março é que nós teremos então a ampliação para um novo grupo. 72, 73 e 74 anos. Certíssimo, Mirna Abreu. Volta daqui a pouco com as notícias do Legislativo? Daqui a pouco a gente volta contando como foi, inclusive, a votação dessa lei que vai permitir que Campinas também compre vacinas. Até já, então. Até. Hora da gente balançar as redes, só que agora pela Copa do Brasil. Nada de Campeonato Paulista, onde a Ponte ainda busca a primeira vitória. Na competição nacional, a Ponte Preta foi até Lusiânia, lá no estado do Goiás, e conquistou a vitória 2-1 para cima do Gama, partida única, e avançou à segunda fase. Vamos então ver os gols da Ponte Preta, que saiu atrás do marcador, hein? Olha só, muita liberdade, troca de passes, a bola chegou até o Daniel Alagoano, que soltou o pé aí, 1-0 Gama. Se permanecesse esse resultado, a equipe do Distrito Federal conquistaria a vaga à segunda fase, mas no segundo tempo, olha só, cruzamento, sempre ele, hein? Apodi, era o efeito surpresa ali na área de cabeça, marcou o gol de empate da Macaca, que já dava a vaga à segunda fase, mas no rebote, no finalzinho da partida, já quase aos 40 minutos, o Thales, estreante meio-campista, soltou a perna esquerda, uma bola colocada que garantiu a classificação. A Macaca 2-1 de virada. A Ponte Preta está na segunda fase da Copa do Brasil e aguarda na semana que vem a partida entre Marília e Criciúma para saber quem enfrenta a Ponte Preta, que já recebeu só por essa vitória R$1.100.000
550 mil pela participação na Copa do Brasil e mais 650 mil reais por ter vencido o Gama e avançado à segunda fase. Vamos fazer o seguinte agora, 12h55, rápido intervalo e na volta as notícias do Legislativo e repercussão da entrevista coletiva do governo do estado. Não saia daí. Muita gente diz que pessoas saudáveis e ativas desenvolvem a forma menos grave da Covid-19. Mas nós ouvimos a história de uma mulher aqui de Campinas, de 42 anos, que não tinha comorbidades e praticava exercícios físicos regularmente. Foi infectada pelo coronavírus no ano passado e ainda convive com uma sequela que causa muito cansaço. Uma fibrose pulmonar. Confira agora, então, a terceira reportagem especial da nossa série sobre Covid-19. Quem conhece bem a Regiane estava acostumado a vê-la assim, sempre ativa. Isso até pegar coronavírus no final do ano passado. Mesmo sendo saudável, não foi poupada de várias complicações por conta da doença. Eu tive sintomas fortes, fiquei de cama, sem vontade de levantar em alguns dias, né? Então, os primeiros sintomas foram a garganta, né, um pouco como se fosse uma crise alérgica, rinite, aí depois veio tosse, coriza. Como eu tive tosse muito intensa e doía muito as costas, como eu até achava que era da posição, de ficar muito deitada, né? Como eu te disse. E eu não parava de tossir, inclusive eu levantava da cama e eu começava a tossir. Se eu ficava deitada, eu ficava bem, mas eu não podia ficar o tempo todo deitada. Então, fui ao hospital, né, mesmo no quadro de isolamento, que é recomendado que se você não está bem, volte para o plantão. E aí, decidiram fazer a tomografia em mim, computadorizada, por conta do tipo de tosse que eu estava. E aí, saiu menos de 25% de acometimento do pulmão. E eu fui orientada, né, que aquilo significava fibrose pulmonar, mas para eu ficar tranquila, que não era grave porque era pouco. Mesmo pouco é suficiente para prejudicar o dia a dia, diz essa pneumologista. Fibrose pulmonar, segundo ela, não é uma complicação tão comum em pacientes com ou sem infecção por coronavírus, mas pode ocorrer por conta do tamanho da agressividade do vírus, cuja defesa enrijece o tecido das paredes pulmonares. Desenvolve-se, então, uma doença respiratória que não tem cura. A fibrose pulmonar, de uma forma geral, falando da fibrose pulmonar, por exemplo, idiopática, que é uma situação onde a causa não é conhecida, a progressão da doença leva a uma situação que a gente chama de insuficiência respiratória crônica, né? Então, a pessoa progressivamente vai perdendo função, vai tendo uma dificuldade em manter o sangue devidamente oxigenado. Então, são consequências dessa situação de insuficiência respiratória crônica. A gente não tem tempo suficiente ainda de evolução para saber como vai ser a evolução dessas fibroses eventualmente pós-Covid, né? Você veja, é tudo muito novo, muito recente. Regiane tem seguido todo o protocolo médico pós-Covid para evitar ainda mais complicações a longo prazo. Eu tenho ainda queimação nas costas, que é do pulmão, e eu estou tratando com pneumologista, eu ainda uso bombinha, a medicação comprimido via oral eu já acabei, eu tenho retorno ao médico, então eu não sei se eu vou poder voltar ao tipo de treino, né, que eu fazia. Eu sinto cansaço mais rápido, então limpando a casa eu sinto, tenho que parar um pouco.
subir uma rampa, subir uma escada. Eu sei que é diferente de como eu era antes. Mesmo com todo o tratamento, mesmo com todos os cuidados, mesmo com todos os hábitos saudáveis que a Regiane mantém, tentando se alimentar bem, mantendo exercícios ao ar livre ou dentro de casa, não dá nem para dizer que o que ela tem agora é um dia a dia do novo normal, se é que assim a gente pode dizer. Porque no caso dela, a Covid-19 não é só uma história que ficou lá no passado, na pandemia. O fôlego acaba e a qualidade de vida já é completamente diferente do que era antes. Não queira pegar, né? Eu queria não ter passado por essa experiência, já que passei. Obrigado que eu estou bem, né? Sinto gratidão, mas não queira pegar. Eu até desejo que nenhum dos meus familiares pegue, porque a gente não sabe qual vai ser o grau de cada pessoa. Pode ser que você não tenha sintomas, né? E pode ser que você tenha piores do que eu tive. Ou pode ser até que você seja entubado, ou pior ainda, quantas vítimas nós tivemos e temos ainda de pessoas que vêm ao óbito. Então não é só 14 dias de isolamento, não é só perder o paladar e o olfato, é sério. Por isso que todo cuidado é pouco, né? Utilize sempre a máscara, mantenha sempre as mãos higienizadas, distanciamento pessoal, porque esta nova cepa é mais agressiva da Covid-19. Bom, neste momento agora, 1h05, a Mina Abreu já está de volta aqui aos nossos estúdios para falar sobre as notícias do Legislativo e a gente continua falando sobre Covid-19, os parlamentares se movimentando, porque hoje nós tivemos reunião extraordinária, né, Mirna? Isso, tivemos sim 2 reuniões extraordinárias e essas reuniões foram exclusivas para a votação de um projeto de lei enviado pelo prefeito que inclui Campinas, aí dá a possibilidade da cidade de fazer a compra de vacinas participando do consórcio que está sendo encabeçado pela Frente Nacional dos Prefeitos. No total já são 1.700 municípios que aderiram à proposta, 24 capitais e a possibilidade dessa compra. Muita discussão durante esse projeto. Olha, nós tivemos aí vereadores Mariana Conte, Edson Ribeiro, Paulo Búfalo, Jorge Schneider, Cecílio Santos, Major Jaime, Gustavo Peta, Paulo Haddad, Paola Miguel e Luiz Rossini, que discutiram sobre o projeto. E o líder de governo na Câmara lembrou a situação por que passa a cidade. Enquanto nós estamos discutindo esse projeto, pessoas estão morrendo pela Covid. E a única forma de conter esse indicador negativo, conter esse avanço da Covid, é a vacinação em massa. E o que nós queremos com esse projeto é garantir que Campinas e os campineiros possam ter acesso à vacina. E se nós tivermos vacina na quantidade necessária, ela será distribuída para todas as unidades básicas de saúde e vamos vacinar com maior velocidade a população. É isso que nós estamos falando. Nós estamos votando um projeto para que a gente possa garantir que todo campineiro seja vacinado. E a proposta foi aprovada por 30 votos, ou seja, por unanimidade, lembrando que o presidente da Câmara não vota, será encaminhada para o prefeito para se tornar lei. Já que a cidade de Campinas caminha num ritmo lento ainda de vacinação, né? A primeira dose, 81.702 pessoas e a segunda dose, 35.886 pessoas receberam a segunda dose. Por isso, essa urgência da cidade de Campinas entrando neste consórcio para poder adquirir as vacinas e chegarem diretamente aqui na cidade de Campinas e não precisar esperar o governo do estado enviar para o governo federal e depois fazer este
repasse, então, o Legislativo campineiro se movimentando e aprovando, então, este projeto de lei que foi enviado pelo prefeito Dário Saad. Ontem, o município vizinho, Sumaré, a Câmara de lá também aprovou que o município faça essa adesão. Então, a gente está tendo todo esse movimento para que os municípios possam ter aí essa autonomia junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, lembrando que é esse consórcio quem vai fazer a compra das doses das vacinas. Essa reunião extraordinária, essas duas aconteceram hoje e ontem nós tivemos outra reunião extraordinária, né, Mirna? Isso, e na reunião extraordinária de ontem nós tivemos em votação definitiva a aprovação do projeto de autoria da Prefeitura que cria o Fundo do Trabalho e o Conselho do Trabalho, Emprego e Renda de Campinas. O projeto segue agora também para a sanção do prefeito Dário Saad. E nós tivemos ainda a aprovação em primeira discussão do projeto do ex-vereador Pedro Tourinho, que cria aqui na cidade o programa Voo de Bicicleta e o selo Empresa Amiga do Ciclista. O vereador Otto Alejandro, que é o presidente da Comissão de Mobilidade Urbana aqui da Câmara Municipal, destacou a importância da iniciativa para esse projeto, dizendo que ele é apenas um começo no que diz respeito à mobilidade na nossa cidade. Eu, como presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, gostaria de lembrar que alguns países, como França, oferecem subsídios financeiros para quem vai de bike ao trabalho. E algumas cidades também brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, contam com grandes projetos de compartilhamento de bicicleta. A proposta colocada agora, campineira, é tímida comparada aos projetos implantados nessas cidades, mas é um começo necessário que poderá impulsionar outras iniciativas ligadas à ciclomobilidade na cidade. E o líder de governo na Câmara apoiou a iniciativa, mas apontou falhas na proposta. Esse projeto do vereador Pedro Tourinho, eu lembro de ter conversado com ele à época, ele padece de uma ilegalidade, porque ele propõe que seja dado um desconto de 10% do IPTU dos estabelecimentos comerciais que mantiverem o bicicletário e algumas medidas lá. Ainda que a título de incentivar o uso de bicicleta, e isso é meritório, ninguém contesta, mas a Câmara não pode, e nós vereadores não podemos apresentar projetos que dê desconto de IPTU. Essa é uma iniciativa exclusiva do Poder Executivo e hoje ainda, por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal, ainda que o prefeito queira isentar, fazer qualquer programa de incentivo fiscal, ele precisa comprovar que essa diminuição da receita ou abrir mão de parcela da receita vai ser compensado com o incremento de algum setor de atividade econômica, que isso não acarretará prejuízo para as finanças, para os cofres do município. Então, ainda que seja meritório, esse projeto, na minha concepção, não pode prosperar porque ele padece dessa ilegalidade flagrante. E apesar desses pontos ditos pelo líder de governo na Câmara, a matéria recebeu parecer favorável da Procuradoria do Legislativo de Campinas e também da Comissão de Constituição e Legalidade e foi aprovada em plenário em primeira discussão. Mas, para se tornar lei, passará ainda por um segundo turno de votação, momento em que será discutido o mérito da proposta. Ontem nós tivemos a reunião da Comissão de Política Social e Saúde, uma reunião muito importante porque, pelo meio virtual, sistema de deliberação remota, teve entrevista dos vereadores com perguntas e respostas do presidente da rede, Mário Gatti, que passou um panorama também de como que está a Covid-19 no município, né, Mirna? O tema, a gente falou hoje da votação, mas ele tem sido amplamente discutido em todas as reuniões de todas as comissões, inclusive nas reuniões extraordinárias. E a Comissão de Saúde, desta vez, conversou então com o presidente da rede, Mário Gatti, falando aí sobre a situação
principalmente na questão dos leitos em nossa cidade. Logo na abertura, o presidente da comissão falou aí do trabalho que tem sido realizado pelos profissionais da saúde. Sabemos dos esforços que vocês têm feito para que a população seja assistida. Nós temos aí uma realidade de 72 mil contaminados, hoje uma taxa de ocupação de 90% dos leitos, 300% dos leitos ocupados, índice esse é similar ou igual a julho e agosto do ano passado. Estamos aí com quase 2 mil mortos, eu não sei as informações de hoje, mas eram 1.944 mortos. Então fica aqui a minha solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos para a Covid. E o presidente da rede, Mário Gatti, ressaltou a medida em que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, vai utilizar oxigênio na casa dos pacientes com menor casos graves. A rede Mário Gatti possui 250 cilindros, 150 daqueles maiores, 100 dos maiores e 150 dos menores. Chegou a um ponto que um dia carregou de manhã, no fim da noite já não tinha mais oxigênio. Então isso estava nos levando à preocupação, fora o fato de que o preço quadruplica. Hospital Metropolitano, então 9 dias completos hoje, o gripário está em pleno funcionamento. Estamos transportando 12 pacientes hoje, estão levando para lá de enfermaria, deve se completar esse transporte hoje à tarde. Amanhã vamos levar 10 de UTI, não vamos fazer isso hoje porque nós ficamos com medo de que ocorresse durante a madrugada, em que as estruturas não funcionam normalmente, ou tão bem quanto de dia, mas amanhã nós teremos o gripário, 10 leitos de UTI e 12 de enfermaria. Desculpa, essa fala aí, na verdade, é a fala da preocupação da saúde, justamente para que, neste momento, não seja reativado o antigo hospital de campanha. Ele apontou aí a questão do uso do oxigênio nas unidades de saúde, inclusive citou exemplos em que essa utilização, essa compra desse cilindro seria algo preocupante, já que, por exemplo, hoje os hospitais, eles têm esse sistema encanado. Já se fosse utilizado uma outra estrutura, a prefeitura teria que comprar os cilindros de oxigênio. O secretário enfatizou ainda como será a abertura dos novos leitos em Campinas. Na próxima terça-feira, com certeza, segunda ou terça, nós abrimos outro hospital de campanha dentro do Ouro Verde, com 28 leitos. Por que hospital de campanha? Porque ele está sendo montado numa área que era de fisioterapia do hospital, uma área que usualmente não é para internação, mas nós conseguimos colocar, com a ajuda, vamos falar aí da ONG, dos expedicionários que auxiliou no ano passado, no hospital de campanha, eles nos auxiliaram colocando réguas de gases, oxigênio, ar comprimido, em todos os 28 leitos, estão cedendo as 28 camas. E o presidente da Comissão de Saúde lembrou que nesta semana, representantes da Câmara de Campinas, ele, o presidente da casa, o vereador Zé Carlos, e também o vereador Major Jaime, estiveram lá no Palácio dos Bandeirantes, justamente trazendo as demandas da cidade e essa preocupação para que Campinas tenha mais leitos. Conversando com o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Mignoli, que de pronto já se colocou à disposição da Secretaria de Saúde, do prefeito, das pessoas envolvidas nesse combate à pandemia, disponibilizando mais leitos, mais 20 leitos de UTI no curto espaço de tempo, seja para o Hospital Metropolitano ou para a AME, né, que seria adequada para receber esses leitos, e também mais 20 leitos também disponibilizados ou na AME ou também no Hospital Metropolitano. Lembrando que nesta semana o governo do estado anunciou que a partir da próxima segunda-feira nós teremos a AME em Campinas, justamente utilizada, vai ser de atendimento exclusivo
para a Covid-19. A gente aguarda, então, que seja feita essa transição para que tenhamos mais leitos disponíveis do estado aqui em Campinas. Mina Abreu, quero aproveitar a sua presença aqui no estúdio para a gente repercutir a entrevista coletiva do governador do estado, João Dória, que acontece neste momento, e as restrições no estado de São Paulo. Se a gente tiver a possibilidade, olha só, já está aqui. Então, São Paulo, todo o estado está na fase emergencial, por quê? 9.184 pacientes internados em UTI Covid hoje em todo o estado. É um número que é 47% maior que o observado no pico da primeira onda, lá no mês de junho e julho de 2020. Por 20 dias consecutivos, nós tivemos um recorde de pacientes internados em UTI Covid. 1.065 pacientes estão aguardando no sistema de regulação estadual. Mas, Gabriel, o que é a fase emergencial? Então, vamos às alterações. Atividades com restrição completa, então aquele serviço de retirada de todos os setores, lojas de materiais de construção não podem funcionar, celebrações religiosas coletivas não podem acontecer, atividades esportivas coletivas, portanto o Campeonato Paulista está paralisado no nosso estado. Teletrabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais, então órgãos públicos e escritórios e qualquer atividade, desde que o setor não seja essencial, precisa fazer o teletrabalho. E não está autorizada a entrega de alimentos e produtos ao cliente no estabelecimento comercial, tá? Permitida somente o serviço de drive-thru entre 5 e 8 horas da noite e delivery 24 horas para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais. Ainda sobre a fase emergencial, toque de recolher, proibição de uso de praias e parques. Então, entre 8 horas da noite e 5 horas da manhã, toque de recolher. Você, se sair na rua, você precisa fazer uma explicação se tiver alguma barreira policial. Proibido, então, ir à praia e aos parques de todas as cidades do estado de São Paulo. Proibição completa de qualquer aglomeração e a utilização de máscara em todos os ambientes, internos e externos. E recomendação também de um escalonamento de horário de entrada no trabalho, de acordo com o setor da região metropolitana de São Paulo, isso por conta de aglomeração no transporte público. Então, olha só, das 5 horas da manhã às 7 horas da manhã, a entrada dos trabalhadores da indústria. Das 7 horas da manhã às 9 horas da manhã, os trabalhadores de serviços. E das 9 horas da manhã às 11 horas da manhã, os trabalhadores do comércio de fase essencial. Então, todo o estado de São Paulo na fase emergencial. É a decisão do governo do estado que acabou de ser anunciado pelo João Dória. Lembrando que essa ideia do escalonamento é na região metropolitana de São Paulo. A gente aguarda, então, para saber como a Prefeitura de Campinas também vai readequar. A gente já mostrou aqui no Notícias da Metrópole, inclusive, que o prefeito estava aguardando o anúncio do governador para saber como nossa cidade também vai se readequar às normas do estado. Então, a gente também aguarda aí a qualquer momento algum pronunciamento do prefeito de Campinas para saber. E a partir de 15 de março, segunda-feira, todo o estado na fase emergencial. Gente, cada um tem que fazer a sua parte. Infelizmente, nós chegamos nesse momento, Gabriel. É algo que a gente fala com muito pesar, né? Claro. Mas agora não tem jeito. Olha, você falou de mais de 1.000 pessoas, 1.065, aguardando a regulação do estado. E ontem, o prefeito, na coletiva, só em Campinas, são 100 pessoas em uma maca, aguardando uma vaga de enfermaria. Como o prefeito disse, estão sendo assistidos, mas estão ainda numa sala que não é uma enfermaria, claro, ou mesmo aguardando uma UTI, hospitais públicos e privados abarrotados. E os profissionais de saúde chegando num limite. No tempo, inclusive, lembrando que a prefeitura fez um apelo para que aposentados da Secretaria de Saúde e até residentes das universidades aqui de Campinas, que nesse momento não estão atuando na sua residência,
possam ser voluntários para atuar, por exemplo, na vacinação, porque esses funcionários da vacinação iriam para a linha de frente, em hospitais, nas unidades básicas de saúde. Então, é um momento também desse apelo para que a gente consiga ter maior número de profissionais em recursos humanos para o atendimento. Tá certo, Mina Abreu, muito obrigado pelas notícias do Legislativo. Repercutimos também a entrevista coletiva do governador. Até amanhã. E 2 horas. Também Legislativo tem aqui hoje reunião da Comissão da Criança e do Adolescente. Então, acabando aqui o Câmara Total, a partir das 2 horas da tarde, você aí de casa acompanha ao vivo a reunião de mais uma comissão adolescente aqui da Câmara de Campinas. Até amanhã. Até amanhã. Toda quinta-feira você confere aqui uma atividade de um profissional, o dia a dia. E hoje o Se Liga na Profissão conversa com um fisioterapeuta. Bom, é o quadro Se Liga na Profissão e olha, hoje a gente vai falar sobre a profissão de fisioterapeuta. Então, bora lá, se liga. A fisioterapia surgiu como as primeiras tentativas de diminuir uma dor esfregando o local dolorido e evoluiu ao longo do tempo com as técnicas de exercícios terapêuticos. A fisioterapia como profissão surgiu no século XX, quando as 2 guerras mundiais causaram um grande número de lesões e ferimentos graves que precisavam, claro, de reabilitação. Bom, no Brasil, a fisioterapia teve início na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo em 1929. Porém, só foi em 1951 que foi criado o primeiro curso para a formação de fisioterapeutas. Bom, e para a gente entender um pouquinho mais sobre essa profissão de fisioterapeuta, está conosco aqui o professor Nivaldo Baldo, que é referência no Brasil inteiro. Tudo bem, professor Nivaldo? Como está o senhor? Muito bem, é um prazer estar com você e no seu programa da Câmara. Bom, o que o senhor pode falar sobre essa profissão? Como se interessou pela fisioterapia? Olha, eu venho de famílias de imigrantes, prestei vários vestibulares, entrei em várias universidades, era muito difícil naquela época, não tinha tantas universidades, todas muito boas, então foi com muita extrema dificuldade que eu consegui entrar na faculdade de fisioterapia da PUC, primeiro ano, que era coordenado pelo Dr. Laércio Martinez, um homem fantástico. E ali começamos a lutar, não era um curso reconhecido, a associação tinha dificuldades, eu ajudei a fundar, a trabalhar a associação, o Conselho Regional de Fisioterapia na época, as pessoas me solicitavam. Então foi uma luta até ser reconhecida a profissão, foi muito difícil, o currículo era mínimo, não tinha salas de aulas. Então foi uma luta que eu não esperava, eu achava que ia fazer uma faculdade como você faz qualquer uma, engenharia, medicina, odontologia. E na PUC o forte mesmo era a odontologia, então nós tivemos muita dificuldade, mas tivemos todos aqueles bons professores da odontologia que depois migraram para a medicina da PUC, que é também muito famosa. Eu sou da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a qual eu tributo meu carinho, meu respeito, meu amor, na época do reitor, Dr. Benedito Barreto da Fonseca, que foi um homem muito empreendedor. E ali a universidade trabalhou, fez um dos melhores cursos, é um curso hoje muito respeitado no mundo inteiro pelos profissionais que dali saem e continuam saindo, com uma estrutura maravilhosa, e a profissão tem crescido pela luta de tantos profissionais como eu, que estão aí pelo Brasil, lutando, fazendo valer, fazendo respeitar, e tem muitas dificuldades nessa profissão, mas ela tem crescido muito. Um dos marcos de crescimento foi que nós entramos no esporte e começamos, eu montei a fisioterapia do São Paulo Futebol Clube, vários clubes do exterior, da Ponte Preta, e com outros amigos nós fomos montando. Então os clubes hoje, a maioria tem todos o seu departamento de fisioterapia, que precisam ficar mais ativos e realmente trabalhar como nós sempre trabalhamos. E as clínicas, eu fui um dos primeiros a abrir uma clínica de fisioterapia. Era muita pretensão, todo mundo falava, não existe isso. Eu falei, não, eu vou abrir com horário marcado, e estamos vivos até hoje nessa luta aí, com todas essas dificuldades. É uma profissão muito bonita, ela abre um leque muito grande se você tiver vontade de estudar.
Hoje com a internet, com tudo, com as facilidades da universidade, nossa, você pode crescer muito. Na minha época nós usávamos mimeógrafo e quando veio a máquina de xerox, então nós quase chorávamos de alegria. Hoje vocês têm tudo, então o conhecimento é mais fácil, rápido, né? Mais rápido, inclusive mais fácil. Quais os principais desafios dessa profissão? O pessoal que está em casa, puxa vida, tô vendo o Nivaldo Baldo falar na TV Câmara, gostaria de ser fisioterapeuta. O que o senhor pode falar para essas pessoas com relação aos principais desafios da profissão no dia a dia, Nivaldo? É uma profissão que ela trabalha em todas as áreas da medicina, da odontologia, da psicologia, então ela está sempre acompanhando. Você vê no Covid agora, o fisioterapeuta, ele é uma das pessoas tão importantes como todos, porque se você tem Covid e não faz esse exercício respiratório, você morre. Você é entubado e morre precocemente. Eu tive Covid, entrei no hospital após uma cirurgia violentíssima de câncer, estava fadado a não sair, saí sem ser entubado, que eu não quis ser entubado, com fisioterapia, com os fisioterapeutas, e fui no hospital aqui na Beneficência Portuguesa de Campinas. O pessoal, o Dr. Arli, um cara fantástico, a fisioterapeuta, nós fizemos um grupo e começamos a fazer fisioterapia. Então, a fisioterapia está no Covid, está em acidentes automobilísticos, está no câncer, está na obesidade, está no desenvolvimento. É muito ampla, né? Está na postura, está na odontologia, está no oftalmo. Eu tive um câncer seríssimo. Se eu não tivesse a clínica, eu não estaria vivo. Eu faço fisioterapia de manhã e à tarde. A pessoa que não tem isso, como é que ela vai recuperar? Pode ter sido bem operada, bem medicada, mas não vai sobreviver. Eu estou vivo porque eu tenho uma clínica de fisioterapia. Às vezes você reclama, paga muito, é muito difícil. Mas é fundamental. Então, estou dando meu testemunho, meu exemplo. E ela, em endocrinologia, obesidade, magreza, em psicologia, em psiquiatria, na nutrição, quer dizer, em todas as áreas você entra na fisioterapia. Não precisa ser tão especializado, você pode fazer várias áreas, você vai trabalhando com o seu grupo. É muito importante a fisioterapia. Entendi. E como é o mercado para o pessoal que está assistindo ao Se Liga na Profissão aqui na TV Câmara Campinas, como que é o mercado? Apesar do CREFIT, o Conselho Regional de Fisioterapia de cada estado, ter sua independência e cada um tenta ser melhor do que o outro, e o COFIT, o Conselho Federal de Fisioterapia, se esforçarem, há muito que crescer ainda, muito que crescer. Tem sites, tem revista, mas não é o suficiente. Precisamos trabalhar muito para ganhar mais espaço. Nós estamos com um espaço muito reduzido. Não tem propaganda, não tem o marketing dirigido. Tem, mas não é tão forte como precisa. Não é o ideal ainda. Não é o ideal ainda, apesar do esforço de todo esse pessoal muito competente. Mas precisa. O Conselho faz entrevista, faz isso, mas o que vai melhorar? Como a sua TV Câmara, que vai mostrar que é uma profissão de nível superior, é como engenharia, é como medicina, como odontologia, como direito, tem as mesmas categorias, tem as mesmas matérias, tem matérias básicas, tem matérias especializadas, tem estágios. Agora, para melhorar a obrigatoriedade de todo hospital ter que ter um grupo grande de fisioterapeuta, todo time de futebol e todo time esportivo, não é só futebol, e todas as escolas. Tudo, né? Basquete, vôlei. Exato. Agora, uma coisa que nós fazíamos, que eu deixo aqui o alerta, se você me permitir, claro, é que nós fazíamos estágio nas escolas públicas e escolas privadas. Hoje não tem mais isso? Não está tendo mais. Nós fazíamos exames posturais, encontrava defeitos, mandava para o ortopedista voltava, nós colocávamos colete. Isso acabou. Então a escola hoje faz o quê? Prática esportiva. A prática esportiva, o preço do esporte, o imposto, é a lesão. Nós temos que começar com o fisioterapeuta. É importante ter dentista na escola, o médico, o professor de educação física, mas é fundamental que tenha e que exista o fisioterapeuta que acompanha as crianças em várias idades na escola. Para a gente finalizar, o professor Nivaldo Baldo, que está conosco aqui no quadro Se Liga na Profissão, o senhor tem alguma dica para o pessoal que queira, de repente, seguir nessa carreira, se tornar um fisioterapeuta? O que o senhor poderia falar para o pessoal que está assistindo a gente? É um prazer. A grande dica é dedicação, disciplina
sobriedade, sem soberba, estudar e separar o que é verdade e o que não é tão verdade. E não ter conflito de interesses. Olha só. Importante. Eu leio muitos artigos, leio muitos livros. Tem que ler muito, trocar ideia, fazer reuniões. Eu tenho uma mesa aqui de 40 pessoas, agora não estão podendo fazer reunião. Eu tenho uma pequena associação gratuita, não se cobra nada, só para passar os ensinamentos, o que eu descubro, o que eu invento, gratuitamente. Fica aqui o link da TV Câmara de primeira mão, vocês se comuniquem com eles, possam enviar os seus e-mails, o WhatsApp, pode colocar o meu, chama Sobrafice. É gratuita, ensino gratuito com diploma somente para quem tem capacidade. Aqui é meritocracia, não cobro um tostão, nunca cobrei. Pode ter dentista, pode ser médico, pode ser advogado. Eu quero aprender fisioterapia, eu estou com um problema. A associação gratuita, sem fins lucrativos, te Olha receberá. que bacana, olha que dica espetacular. Muito obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe aqui na clínica e sucesso cada vez mais. Eu que agradeço, você é muito amável, muito competente. Agradeço a oportunidade, estaremos sempre à disposição da TV Câmara de Campinas, cidade do meu coração. Eu sou campineiro. É isso aí, muito obrigado ao professor Nivaldo Baldo que conversou conosco. Então o pessoal já sabe, né? Se liga na profissão. Câmara Total fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e audiência. Amanhã a gente continua repercutindo a entrevista coletiva do governo do estado. A gente recebendo aqui as informações sobre a educação básica no estado, escolas abertas apenas para alimentação, distribuição de materiais e chips. Hoje à tarde tem entrevista coletiva aqui do prefeito de Campinas, que também vai abordar estas restrições no nosso município, tá certo? Então, muito obrigado pela sua companhia e audiência. 2h da tarde tem reunião da Comissão da Criança, do Adolescente e da Juventude aqui no Legislativo e amanhã mais repercussão sobre todas essas restrições. Até lá!